Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos dar sequência aí no estudo dos princípios dos contratos e hoje nós vamos falar continuando sobre os princípios dos contratos, nós vamos falar sobre os princípios modernos dos contratos. Bom, pessoal, na nossa aula anterior, nós falamos sobre os princípios clássicos do contrato, ou seja, nós falamos da autonomia privada, da força obrigatória e da relatividade subjetiva dos efeitos do contrato. E nós falamos também, pessoal, que esses princípios hoje eles não são mais absolutos, eles são relativos, eles foram bastante relativizados, principalmente pelos princípios modernos dos contratos. Para começar a trabalhar os princípios modernos, pessoal, e a gente vai trabalhar isso em alguns vídeos, eu primeiro gosto de falar um pouco sobre os direitos fundamentais nas relações privadas. Veja, pessoal, o que é o direito fundamental? O direito fundamental, na verdade, é tudo aquilo que está materializado na Constituição Federal como garantias mínimas que as pessoas tem dentro de uma determinada sociedade. E, aliás, esse é o principal sinal distintivo entre direitos fundamentais e direitos humanos, né? Na verdade, direitos fundamentais, pessoal, eles estão previstos, materializados no aspecto formal ou material da Constituição Federal, enquanto que os direitos humanos, na verdade, é a projeção dessas garantias mínimas no plano internacional. Então, quando nós estamos falando de tratados internacionais, nós estamos falando de direitos humanos. A partir do momento que isso está inserido dentro do ordenamento jurídico, ele passa a ser um direito fundamental, né? E dentro desse aspecto dos direitos fundamentais, pessoal, é importante a gente destacar algumas situações antes da gente entrar no primeiro tema. Primeiro, pessoal, a questão dos efeitos. Os efeitos dos direitos fundamentais podem ser analisados sob dois aspectos. Primeiro, efeitos diretos e efeitos indiretos. O que são efeitos diretos, pessoal? Os efeitos diretos vão falar o seguinte, ó, os direitos fundamentais se aplicam diretamente nas relações, independentemente de regulamentação. Tá? Não tem uma norma, não precisa de uma norma regulamentadora para eu aplicar um direito fundamental. Já os indiretos são aqueles, pessoal, onde nós precisamos de norma regulamentadora para ter a incidência do direito fundamental, né? Na verdade, pessoal, a maioria dos direitos fundamentais tem eficácia direta, né? Não precisa de uma norma regulamentadora. Em algumas situações, nós temos aí alguns direitos fundamentais com eficácia indireta, né? Onde nós precisamos, a Constituição fala que precisa de uma regulamentação para que haja incidência desse direito. Por exemplo, pessoal, o direito de greve é um direito fundamental, mas que precisa de uma regulamentação. No campo da CLT, essa regulamentação existe. No campo do serviço público, essa regulamentação não existe. Tanto é que o STF, no passado, já decidiu, aí dentro de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, decidiu que o Congresso estava em mora e que deveria legislar sobre o direito de greve do servidor público e que, enquanto isso não acontecesse, aplicar-se-ia subsidiariamente as normas do direito de greve para o trabalhador normal geral, né? Então, vejam que, na verdade, pessoal, a regra é que a eficácia ela é direta, e indireta é exceção. Outro ponto que a gente tem que destacar aqui, pessoal, também dentro da eficácia, é que essa eficácia ela pode ser vertical e ela pode ser horizontal. A eficácia vertical, pessoal, é a incidência dos direitos fundamentais dentro do direito público, ou seja, para cima, quem é aquele que está acima de nós, que é o Estado, ou seja, os direitos fundamentais limitando a atuação do Estado, o Estado devendo respeitar as garantias mínimas da pessoa que estão estabelecidas na Constituição Federal. E, por outro lado, a eficácia horizontal é a aplicação disso aqui nas relações privadas, ou seja, com
os meus pares ao lado. Dentro das relações privadas, nós temos que observar os direitos fundamentais. E aí, pessoal, nós vamos entrar, na verdade, no principal ponto do nosso assunto, que é o seguinte. Em relação ao Estado, a eficácia é vertical e direta. Certo? Aqui. Em relação às relações privadas, o que nós temos, pessoal? Nas relações privadas, essa eficácia ela é horizontal e, agora vem a dúvida, direta ou indireta? Pessoal, na verdade, isso tem sido um dos maiores pontos de discussão da doutrina e da jurisprudência nos últimos anos, principalmente a partir dos anos 2000. O que acontece, pessoal? Muitos defenderam já a ideia de que, em relação ao direito privado, os direitos fundamentais têm uma aplicação indireta, ou seja, dependeria de regulamentação. O que tem se prevalecido hoje, pessoal? Tem se prevalecido que a eficácia, mesmo nas relações privadas, é direta. Tá? E, na verdade, pessoal, a ideia disso começou a mudar com uma decisão proferida pelo STF de relatoria do Gilmar Mendes. O que aconteceu, pessoal? Nessa decisão, o caso era o seguinte: um sócio de uma associação excluiu um determinado associado, né, sem o devido processo legal, sem garantir a ele direito de defesa. E aí, então, o ministro Gilmar Mendes, na época, entendeu que, mesmo no direito privado, era necessário ter um devido processo legal e se garantir a ampla defesa e o contraditório, principalmente em situações de exclusão de direitos. E essa foi, na verdade, pessoal, a primeira grande decisão que aplicou diretamente um direito fundamental numa relação privada. E aí, então, a partir dessa decisão, pessoal, nós começamos a ter uma ampliação dessa discussão. E, na verdade, essa decisão, ela é importantíssima por um seguinte fato, pessoal. Nós não podemos negar que, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, nós temos uma Constituição Federal. E não é porque é direito privado que isso pode ser descumprido pelas partes. A Constituição ela deve ser observada, ainda que nas relações privadas. E é importante a gente destacar isso, na verdade, pessoal, por quê? Porque Constituição Federal e Código Civil não vivem num mundo paralelo. Constituição Federal, pessoal, vive no mesmo mundo que o Código Civil. E o que acontece, pessoal? Sempre quando você for a interpretar a aplicação de um determinado caso, você sempre tem que partir da Constituição Federal e ir em direção ao Código Civil. E também, pessoal, essa interpretação tem que vir do Código Civil à luz da Constituição Federal. E isso aqui, pessoal, tem que fazer um círculo vicioso, onde eu analiso um caso concreto, sempre tendo em vista o que está na Constituição e aplicando isso dentro do Código Civil. Então, na verdade, pessoal, nós não podemos negar que que a Constituição Federal, dentro das garantias fundamentais, tem aplicação direta nas relações privadas. O que, na verdade, a gente tem que tomar um cuidado, pessoal, é que essa aplicação direta aqui deve observar os princípios do direito privado. Eu não posso aplicar as garantias fundamentais previstas na Constituição Federal na relação privada como eu aplicaria em face do Estado. E eu gosto de usar como exemplo disso, pessoal, o direito à saúde. O direito à saúde é um direito fundamental, certo? Em face do Estado, pessoal, nós temos esse direito à saúde de forma quase que absoluta. Ou seja, o Estado ele tem que garantir a saúde e é por isso que existe o SUS. Então, o Estado, pessoal, garante a saúde através dos seus entes, sendo que ele deve prestar a saúde de forma integral a todos os cidadãos brasileiros. Todos os cidadãos brasileiros devem ter direito à saúde. Isso em face do Estado. Esse mesmo direito à saúde, pessoal, esse mesmo direito fundamental à saúde, também pode ser manifestado dentro de uma relação privada. Exemplo disso, pessoal, contratos que envolvem plano de saúde. É o direito à saúde que está ali.
Agora, o problema é o seguinte, pessoal, eu não posso aplicar esse direito à saúde da mesma forma que eu explico no Estado, em face de uma operadora de plano de saúde. Por quê, pessoal? Porque a operadora de plano de saúde, ela é remunerada pelo serviço que ela está prestando. Sem a remuneração, uma hora essa empresa ela vai quebrar. E isso, pessoal, aconteceu no passado, com uma determinada operadora de plano de saúde. O que aconteceu? Se começou a inventar o sistema de tratamento home care, onde a pessoa saía do hospital e ia ser tratada em casa. O problema, pessoal, é que esse tratamento é caro. 3, 4, 10, 15 mil reais por dia de tratamento, dependendo do que a pessoa precisar lá na sua casa. E o maior problema ainda, pessoal, é que esse tratamento não estava contratado. Ou seja, a pessoa não estava remunerando o plano de saúde de forma preventiva para que ela pudesse exercer o direito ao home care. E aí o que começou a acontecer, pessoal? Começaram a ter ações judiciais para obrigar a operadora do plano de saúde a fornecer o home care, mesmo sem isso estar contratado. E aí começaram a vir as decisões judiciais condenando a operadora do plano de saúde a fornecer o home care. E aí o que aconteceu, pessoal? Foram 1.000, 10.000, 20.000 decisões mandando a operadora de plano de saúde fornecer o home care. A operadora não aguentou. Por quê? Porque ela não estava sendo remunerada, ela não é o Estado, ela precisa de uma contraprestação e ela não estava sendo remunerada para isso. O que começou a atrasar? Ela começou a atrasar pagamentos para médicos, começou a atrasar pagamentos para hospitais, para laboratórios e pararam de dar atendimento ao plano de saúde. E aí o que aconteceu, pessoal? Um efeito inverso. Os outros que necessitavam do tratamento do plano de saúde não estavam mais tendo esse tratamento. E foi aí então que perceberam o tamanho da cagada que fizeram. E aí reverteram nos tribunais essas decisões que concederam o home care. E, pessoal, é correto isso? Ao meu ponto de ver, sim. Por quê? Porque a gente não pode visualizar uma empresa como se ela fosse o Estado com recursos ilimitados. É a mesma coisa que eu querer que você me dê algo que eu não estou pagando para isso. E isso, dentro de um direito privado, não existe. Necessariamente, eu preciso ter previsto ali um cuidado, uma remuneração para aquilo que eu estou querendo receber. Se eu não tenho remuneração, eu não posso receber. Essa é a ideia do direito privado. Então, pessoal, essa uma síntese bem sucinta aí, a ideia da aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas. E uma das formas de manifestar essa aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas está também, pessoal, no princípio da dignidade da pessoa humana. Vejam, pessoal, o princípio da dignidade da pessoa humana fala que toda pessoa ela tem direito a um mínimo. Mínimo esse, pessoal, que é invulnerável, em regra. Mínimo existencial. Toda pessoa tem garantido na legislação um mínimo que não pode ser vulnerado, a não ser quando está em conflito com outro direito fundamental de outra pessoa. E aí então nós fazemos aí um sopesamento dentro da proporcionalidade e nós vemos qual direito fundamental deve prevalecer. Mas tirando isso, pessoal, eu não posso vulnerar essa garantia mínima de respeito que toda pessoa merece ter. A gente tem que lembrar, pessoal, que apesar de a gente falar de princípio da dignidade da pessoa humana, no direito brasileiro, ele está previsto lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, só que na Constituição Federal, pessoal, o princípio da dignidade da pessoa humana não é um direito fundamental. Ele é, na verdade, lá tratado como fundamento da nossa república, Mas é um princípio fundamental, necessário e importantíssimo. E ele se irradia, pessoal, numa série de outras manifestações que garantem esse mínimo invulnerável que a pessoa tem direito e que não pode ser violado, salvo aí quando em conflito com outro direito fundamental. E veja, pessoal, que quando nós temos um contrato,
nós não podemos deixar de observar que o contrato deve respeitar esse mínimo invulnerável. Nós não podemos ter contratos que violem a dignidade da pessoa humana. A primeira ideia da aplicação da dignidade da pessoa humana dentro de um contrato, pessoal, surgiu na França, com um caso interessantíssimo. O que aconteceu, pessoal? Lá na França existia uma casa noturna. Essa casa noturna oferecia aí para os seus clientes uma série de atrações. E aí o que aconteceu, pessoal? Uma dessas atrações que eles passaram a oferecer e que ganhou muita publicidade na época lá, era exatamente uma coisa chamada de arremesso de anão. O que acontecia, pessoal? Só de a gente pensar já começa, é engraçado, a gente já começa a imaginar. Mas o que acontecia, pessoal? Eles contrataram um anão, e esse anão, pessoal, ele se sujeitava a ser arremessado como se fosse um peso, numa modalidade olímpica, né? Ele era arremessado pelos clientes e ganhava, pessoal, aquele cliente que conseguisse arremessar o anão de forma mais longe possível, né? Veja, pessoal, que é engraçado, tal, não sei o quê, mas o que aconteceu? O Ministério Público francês, pessoal, entrou com uma ação para anular esse contrato, sob o argumento de que esse contrato estava ferindo não só a dignidade do anão que estava participando dessa brincadeira, mas também de toda a classe de anões que existiam na sociedade francesa. Desrespeitava o direito, a garantia fundamental, a dignidade da pessoa humana dos anões que existiam, das pessoas de baixa estatura que tinham lá na França, e que na verdade tem no mundo inteiro. E aí então o que aconteceu, pessoal? Nessa ação, o bar lá contestou, o próprio anão contestou falando que aquilo não estava violando a dignidade dele, que ele estava ganhando dinheiro com aquilo, mas a justiça francesa, pessoal, entendeu que sim, aquele contrato violava a dignidade da pessoa humana e que por isso ele deveria ser anulado. Essa foi a primeira forma de manifestação, pessoal, dessa ideia da dignidade da pessoa humana dentro de um contrato. E se a gente visualizar, pessoal, nós temos hoje, principalmente no campo da televisão, uma série de contratos entre emissora, programas e artistas que violam a dignidade da pessoa humana. É só você pensar alguns programas que provocavam humilhações ao vivo, que provocavam situações vexatórias, que provocam desrespeito com classes de pessoas, com minorias. Todos esses programas, pessoal, violam, em tese, a dignidade da pessoa humana. E por isso, pessoal, o direito deve atuar para evitar que isso aconteça. Então, pessoal, hoje, modernamente, os contratos eles devem respeitar a dignidade da pessoa humana. Nós não podemos ter um contrato que viole um mínimo existencial, um mínimo que está garantido na Constituição e que toda pessoa deve ter. Certo, pessoal? Bom, pessoal, esses são os dois primeiros princípios modernos que nós temos na teoria contratual, O princípio da dignidade da pessoa humana e a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas. Na sequência das nossas próximas aulas, nós vamos ver os demais princípios modernos, sempre lembrando, pessoal, que esses princípios modernos que nós estamos vendo estão limitando os princípios clássicos. Certo, pessoal? Então, espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você restou aí alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aí no nosso canal. Se você ainda não segue a gente no Instagram, siga aí o nosso Instagram. Siga também o nosso perfil lá no Spotify, pessoal. É só você digitar lá, Prof. Giba, você vai me achar lá, é só seguir lá e baixar nossos áudios lá das nossas aulas. Ok, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos e não deixe de acompanhar aí no nosso canal, se inscrevendo nele, ok, pessoal? Beleza? Até a próxima aula.